sentiu dor assim no joelho ou na coluna? Já percebeu que seu tênis desgasta mais de um lado do que do outro? Eu tenho uma notícia para você. Você pode estar pisando de forma errada. A doutora Mariana Grieco é fisioterapeuta e a especialidade dela é um trava-língua. Ela é podoposturologia. Podoposturologista, que é a pessoa que cuida justamente da postura e da relação da sua pisada com isso. Uma relação entre a pisada e o que a pisada gera como consequência na nossa postura. E a boa notícia é a seguinte, a gente vai fazer um teste aqui com um computador, um negócio assim tecnológico, mas tem um teste também que você vai conseguir fazer em casa e já vai conseguir acertar então a sua pisada. Vamos começar explicando o que é uma pisada normal? Vamos. Todo mundo pisa de uma forma diferente. Então, o que eu piso é diferente do que você e assim vai. Tudo depende da forma que o nosso pé entra no chão. Ele tem uma forma de entrar. Ele deve começar com o calcanhar, passar pela lateral do pé, ir pelo segundo meta e acabar no dedão. Então, ele tem que fazer um movimento assim. Eu mostro depois, eu tiro o sapato e mostro pra vocês. Tá bom. Na plantigrafia dá pra gente ver isso. O interessante é que o meio do pé, ele tem que ser 1/3 da medida de antepé, ou seja, o meio tem que caber 3 vezes em cima. Isso caracteriza um pé normal. Eu mostro isso na plantigrafia depois, bem facinho para vocês entenderem. Tá bom, com a imagem vai facilitar de entender. Com a imagem vai facilitar de vocês conseguirem entender. O que é importante saber é que o pé cavo e o pé plano, eles são os pés chato, é o pé plano, quando o meio do pé não tem aquela curvinha. Não tem a curvinha, ele encosta. Quando ele é muito cavado, é o pé de bailarina, que tem aquela cavidade muito grande. Então, algumas coisas a gente tem que saber diferenciar. A gente fala muito em pronossupinação. Quando a gente vai comprar um tênis, você tem uma pisada pronada ou uma pisada supinada? É isso que perguntam na loja de tênis quando você vai comprar. É pronada ou supinada? Tem algum dessas coisas desenha, algum disso representa o pinado ou supinado? Na verdade, sei lá, ele pode ter a relação sim com o pé plano e com o pé cavo, porém, mas você pode ter uma pisada supinada e o pé não ser necessariamente cavo. Entendi. Porque isso interfere na forma que o pé cai na pisada. Vamos tentar com a ajuda do computador entender. Vai ficar mais fácil. O cavo, o plano e também esse tal de pronado e supinado? Vamos. Então vamos. Cris Espanhol já está aqui com a gente, nossa super aliada. Tem um tipo de pé que a gente deve perseguir, tipo o pé ideal? Tem o pé ideal. Uma fisioterapia do pé ideal? O pé ideal é o pé normal. Tanto na entrada dele no solo, quando a gente faz a parte de pisar no solo, ele tem que entrar de uma maneira correta. E aí que entram as palmilhas, que faz com que a gente faça essa correção sem a gente perceber que a gente está fazendo. Ele manda um estímulo sensorial plantar que vai mandar uma informação para o cérebro e esse cérebro manda uma informação de correção imediata. Uau. O pessoal no consultório vamos vê ver isso com na o hora. teste que fica mais fácil de entender. Na podóloga, na pedicure. Sorte que ela tá com um pezinho bonitinho. Vamos lá, Cris Espanhol, eu seguro para você o microfone. A Bela Russo já tá aqui também, a gente já vai falar de dieta com a Bela. Mas vamos entender aqui, então, como é que esse teste vai funcionar. A gente tem uma basezinha aqui e a Cris vai colocar os pés em cima. Isso é o baropodômetro, tá? É uma plataforma de pressão. Ele mede... Espera só um pouquinho, Cris, um minutinho. Ele mede exatamente cada detalhezinho do nosso pé. Pode subir, Cris. Sobe com os 2 pés confortavelmente sobre a plataforma. E olha só, a gente já colocou ali no telão o que a doutora Mariana vê na tela dela ali do computador. Então Solta a gente... seu peso, olha pra frente, acha um ponto fixo. Eu vou ligar a máquina e você vai ficar 20 segundos na mesma posição. Valendo! E ali, doutora Mariana, o que a gente está vendo na tela, que parece um mapa de calor, é o quê? É o ponto de maior pressão no pé dela, é isso que você está vendo que pisca. A gente tira um monte de informação do baropodômetro. Ele está capturando as informações e ele vai tirar uma média do que a gente precisa. Importante dizer que a gente está fazendo uma análise estática. Essa análise parada, ela diz pra gente algumas coisas com referência à descarga de peso. Mas é assim, é onde ela coloca mais força na pisada? É isso que a gente está medindo de modo simplificando? E a gente vai descobrir como é o pé dela com relação à distribuição plantar. Então, vamos lá. Ó, lembra que eu falei para vocês que esta medida
ela deve ser 1/3 desta medida, ok? Eu consigo mostrar isso facilmente para vocês nessa tela. A medida B, ela deve caber 3 vezes na medida A. Não cabe não ali. Não cabe? Cabe. Mas ele joga isso num gráfico, ele me joga isso numa tabela e me diz que o pé direito dela é um pé normal e o pé esquerdo dela é um pé levemente alto. Alto? Alto. É um pé cavo, levemente cavo, ok? Aí, a gente pode descer, Cris. A gente vai depois mostrar como é que uma palmilha pode corrigir isso. Isso, né? eu mostro pra vocês na hora. Aqui, ó, Cris, seu microfone. Que tipo de implicações a diferença entre os pés pode causar na postura? Totalmente. Na verdade, a podoposturologia é bem diferente do que uma palmilha ortopédica faz. A palmilha ortopédica, ela só corrige a pronospinação, que é o pisar para dentro e o pisar para fora. A podoposturologia, ela tem uma função de correção da rotação da pelve. Quando a gente pisa errado, a nossa pelve rota. Eu vi o quadrilzinho aqui. Isso, o quadril roda. E aí eu consigo lesar coluna, gerar as bursites, as tendinites, as escolioses. Se ela que faz muito exercício, se ela corre todo dia com essa pisada diferente, ela o que vai pode gerar acontecer? problemas. Pode ser no joelho. Bursite no quadril esquerdo. Então assim, olha, a gente consegue algumas informações. Ó, vamos ver o que ela seu teste descarrega diz. 50% de peso na perna direita e 50%, quase 50% na perna esquerda. Isso é excelente. Tá bem Até distribuído. 2% eu considero isso normal. Devemos pisar 60% na parte de trás do pé e 40% na parte da frente. Parabéns, Cris, você está quase lá. Arrasou. Estou equilibrada, gente. Muito equilibrada. Olha, uma pessoa equilibrada, isso é uma raridade. Esse ponto que pisca é o ponto de maior pressão no pé dela. Então, pessoas que descarregam muita pressão em um ponto só do pé, faz um calo ósseo. Então, pode tornar o esporão de calcâneo, que muita gente tem e que metade da população vai chegar lá no consultório reclamando de uma ponta de osso formada no pé. Entendi. As calosidades, a gente sempre tem um calinho mais de um lado do que do outro, é decorrente de uma descarga de peso maior. Então, aqui a gente consegue detectar algumas informações. Isso aqui me diz um pouco sobre a rotação da pelve dela, tá? Uma coisa interessante aqui é que a gente consegue trabalhar a estabilometria, quanto que o corpo dela se mexe, e o equilíbrio dela. E aí, através da análise, isso é feito uma análise, eu consigo dizer qual musculatura do corpo dela está sendo mais trabalhada e eu consigo corrigir isso com a Demais. Suzane. Agora, doutora Mariana, eu queria que todo mundo tivesse um desse em casa e pudesse fazer, né? Vai ter que procurar um especialista, tem não é que o procurar caso. um especialista. Mas eu sei que você generosamente criou uma solução para quem está em casa nos assistindo e quer entender como é que tá essa pisada. Vamos mostrar Vamos. aqui o que a, Então, a assim, doutora Mariana eu vou trouxe? mostrar. Tira o seu sapatinho, amor. E a gente já vai falar de palmilha também. Mas antes vamos lá. tentar o teste em Eu casa. vou mostrar pra vocês no plantígrafo, porque aqui a gente tem um carpete, eu não quero sujar o carpete de ninguém. Tá bem. Em casa, você vai passar uma tinta guache, essas que saem água, na sola do pé, e vai pegar uma folha sulfite. Papel qualquer, uma folha de Uma papel. folha de papel. Eu E vou uma passar um tinta carbono guache. aqui. Cris, não vou sujar seu pé, eu prometo. Não vai? Não vou. Ah, eu achei que você ia sujar o pé da Cris. Eu vou botar aqui no chão, gente. Então, tinta no pé. Tinta no pé, então é como se ela... Você tá de microfone, Cris? Não, a gente... tem o pé que preferência? você quiser. Aí, o ideal é fazer nos Fica dois com o pés, microfone tá, pra não correr o gente? risco de você falar sem verdade. microfone. A gente é sempre melhor. faz nos dois pés, tá? bom. Eu vou mostrar como eu faço aqui, você faz no outro lado, tá? ótimo. Ó, é uma pisada, ok? Uma passada. Ah, você tem que passar pelo... Passar pela plantígrafo. Vai lá, Cris, na passarela. Começar antes na passarela. Calcula o meio da folha e manda bala. Aê, Garota. pronto. Tudo certo. Vamos ver a mágica? Olha que legal. E com a tinta guache vai ficar mais claro ainda. Não exagere na tinta guache, porque senão borra. É só um pouquinho mesmo e pinte o pé todo. Mas não... o que a pessoa tem que observar? Depois que ela tirou esse raio-x do pé, Ela tem que observar se esta medida é 1/3 desta medida. tá. Se for menos, é um pé cavo. Se for mais, é um pé chato, Tá. tá? Então, a Cris tem um pé normal.
A Cris é um pé capa de revista. Capa da revista Pés é o pé da Cris. Agora vamos para as palmilhas. Como é que a gente... Ó, para você. Dá pra colocar num quadro esse pé perfeito. Resolve com palmilha. Se digamos que não fosse um pé normal, né? Fosse um pé cavo, um pé chato. É muito importante falar que o computador, a pisada, ela é muito bonita, ela explica muito bem, ela exemplifica muito bem o que a gente quer, mas nada substitui uma avaliação clínica, tá bom? Importantíssimo. A avaliação clínica é o que é feito em consultório. Muitas pessoas me ligam, pode me mandar pelo correio uma palmilha? Não dá. Ela tem que ser feita uma avaliação para isso. Nessa avaliação, a gente detecta as rotações de pelve, as alterações musculares e a partir disso eu vou descobrir qual é a peça podal que eu vou usar. Perfeito. As peças podais eu já tenho em mente, mais ou menos através do que ela me mostra lá. E essas são os tipos de peça podal. Peça podal é o que vai dentro do sapato? Peça podal é o que vai na palmilha. Eu trouxe assim para vocês conseguirem ver. Tá, tem uma palmilha. Tá vendo? Essa é a mesma podal, a peça que eu tenho aqui. Eu transformo isso numa palmilha, fundida na palmilha. O cérebro do paciente vai detectar esse degrau que a palmilha tem. É lógico que um paciente que tem dor no pé, eu não vou usar uma palmilha dura, eu preciso usar uma palmilha molinha. Então, é isso que diferencia os tipos de palmilha. Doutora, você conseguiria com a palmilha me fazer entender o que é o pronado e supinado? Consigo, eu posso também mostrar no exame dinâmico da pisada para vocês conseguirem entender, fica mais fácil. Diretora, eu tenho tempo de mostrar no exame ou a gente mostra aqui mesmo? Vamos, vai lá, se for rapidão, a gente consegue. A gente, só para você entender quando você vai comprar um tênis e aí te falam se a sua pisada é pronada ou supinada, só para você entender o que acontece exatamente no seu pé e o que esse calçado vai corrigir. Eu vou te mostrar quando você como compra você o calçado faz ideal em cima pro da seu pé. plataforma, tá? É uma passada. Um pé fora e um pé dentro, coisa. vai e volta com... Não precisa. Tem que estar alinhado ao desenho? Não, só passa. À vontade, vai e volta. Vai com um pé e volta com o outro. É no pé, Cris, dá pra segurar o microfone. É que ela queria você não ficar precisa soltar o concentrada. microfone. Isso, Você Tem pode que ter segurar. concentração. Ó, você falando novo, fora do Cris, pode microfone ir. aí. É porque ela falou que o peso do microfone pode ajudar, pode prejudicar. tá Vamos lá, explicado. doutora, explica pra gente o Vai lá, pronado e o pode ir, supinado. faz mais uma e vai e volta. Mais uma. E tá bom. Muito bom. E aí a gente tem o resultado. É pronado, é supinado? E o que isso significa? Vamos Olha que visualizar. bonitinho que eu vou mostrar pra vocês. Olha como a Cris pisa. Vamos lá. Tá vendo esse traço roxo? É o que o pé, como o pé se comporta na pisada. Ele tem que Cris. começar no meio do calcanhar, ele deve passar um pouco, onde está azul ali, ele deveria passar por ali e no segundo metatarso, que é o segundo dedo do pé, e acabar no dedão, certo? A Cris, ela tem uma pisada no pé direito pronada, porque ele cai pra dentro. Tá vendo como a linha tá vindo pra dentro? Pronado é essa pisada que cai pra dentro. pra dentro, entendi. E o supinado? E o supinado é quando a pisada cai pra fora. Então, quando o pé... Pronado, E é bem supinado. aquele desenho que vocês estavam mostrando. Pronado dentro, supinado fora. É a primeira tela que a gente mostrou, então. Que é a ali primeira tava tela. com o nome de cavo. Isso. Ali, ó, tá vendo? Ó, o pé cavo, que vocês estão vendo, onde tem a seta, ele é um pé supinado. O pé plano, onde tem a seta, é um pé pronado. Pronado. E aí você precisa realmente da ajuda técnica de um especialista para Mas entender. aí, nem sempre a gente tem um pé igual ao outro. Então, não adianta a gente comprar um tênis pronado ou supinado. Compre um tênis neutro e utilizem a podoposturologia para resolver os seus Família problemas. certa, muito mais legal do que ficar com o pé torto. Eu Né? adorei você, Mariana. Muito obrigada. Volte outras vezes para dar outras Quantas dicas vezes de vocês postura. quiserem, vão me ver no consultório, né? Mais não fácil. é? Lá é bom. Adorei a coisa da tinta guache, achei tudo demais. A gente vai pro intervalo muito rápido e na volta tem dieta flexível. Cansou de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar? Vamos entender a dieta flexível. A gente volta já já.